Em uma partida que demonstra onde o futebol ele pode ser muito imprevisível, onde o Goiás levando a goleada no melhor momento da sua temporada e ao mesmo tempo quanto é previsível. Não adianta você ir para frente com um jogador a menos, enfrentando um adversário muito mais qualificado e jogar de peito aberto, até de forma amadora, na segunda etapa, onde basicamente os jogadores desistiram do jogo assim logo após a expulsão do Lucas Alto, de maneira injusta também na primeira etapa. Enfim, quero conversar com vocês sobre cada um desses pontos. Uma derrota que é normal, mas uma goleada dessa, isso não pode acontecer, porque isso faz, digamos, uma vergonha, mancha a história do time, dos torcedores, a moral de quem vai no estádio. Agora para o cara que foi no estádio, gastou dinheiro para ver o time levar de 5-0, para ele ser convencido a ir no estádio de novo, olha, acho que vai demorar um pouquinho também. É óbvio, não deveria ser assim, mas a gente sabe como o futebol funciona, é muita emoção, é uma coisa que é até difícil de explicar, porém nessa partida de hoje faltou esses pontos. O Inteligência poderia ter colocado um time mais recuado, não tinha problema você jogar num contra-ataque, mesmo perdendo na segunda etapa por 1-0, tentava uma outra bola espetada, o placar ainda estava próximo, mas não, manteve o time aberto, o lado esquerdo ali de marcação, de ataque do Palmeiras, o lado direito de marcação do Goiás, todo arreganhado também, aí ficou muito fácil também para o Palmeiras fazer os seus gols, e essa goleada ridícula para entrar dentro do Z4. Enfim, quero conversar sobre esses pontos, um momento também que não é de desespero em relação a mudar o estilo de jogo, já que o primeiro tempo do Goiás foi sim equilibrado. Então esse momento, esse balanço de equilíbrio, de, digamos, saber o que vem sendo feito de certo e errado até aqui na temporada, vai ser muito importante, com a sequência muito difícil e uma atrás da outra, já tendo aí o Flamengo no Maracanã, já na próxima quarta-feira. Só antes de começarmos, e se quiser jogo fácil, vamos aí jogar a Série B. Só antes de começarmos o nosso vídeo, peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Estou aqui nesse cenário novo, acho que não tinha maneira pior de estrear aqui o cenário, mas enfim, estou passando uns dias aqui em Rosário. Vou deixar aqui meu Instagram também para caso você queira ver um pouco da viagem aqui embaixo na descrição. E o nosso apoiador aqui do canal, para você palpitar aí nos próximos jogos da Série A, do Campeonato Brasileiro. Também teremos aí, por exemplo, amanhã, na Sorte Gobet, Corinthians e Fortaleza, finalizando essa quarta rodada, do Campeonato Brasileiro da Série A. Tem Atlético Goianiense e Londrina também na Série B, Figueirense e Paysandu também na Série C e Santa Cruz enfrentando o Iguatu também na Série D do Brasileirão. Todas as competições nacionais já tem no pontapé inicial, e lá na Sorte Gobet você pode registrar o seu bilhete de maneira simples, é só você chamar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, diretamente no WhatsApp, e só falar que veio aqui também pelo canal do Goiás News. Lá você pode palpitar tanto nesses jogos do Campeonato Brasileiro, quanto também no futebol internacional. A Sorte Gobet é nossa parceira aqui do canal, combinado? Então bora lá, começar esse nosso vídeo hoje, que é de uma forma assim, o que eu esperava? Se o Goiás fosse perder esse jogo de hoje, o que era, digamos, natural, mas a gente esperava alguma coisinha diferente por conta do que o time desempenhou nas últimas rodadas, e sempre foi assim, O Goiás, um time dentro de casa, geralmente é que dava muito trabalho. Você pode observar também os números, e o próprio desempenho na Série A do ano passado, mesmo tendo um time limitadíssimo. Eu diria que o que a gente imaginava de um primeiro tempo, uma derrota, seria basicamente o que aconteceu no primeiro tempo. O Goiás até teve um volume de jogo maior, só que obviamente o Palmeiras tendo maior qualidade, uma folha salarial astronômica, seria totalmente natural perder essa partida por 1-0, um lance ali de maior infelicidade ou felicidade, do ataque adversário, enfim, faz parte do jogo. Mas da maneira que se desenrolou durante a segunda etapa, ficou de uma forma vexatória, algo que não foi, por exemplo, a realidade do jogo na primeira etapa. Mas óbvio, o segundo tempo também faz parte da partida, e o Goiás mereceu sim ser goleado no estádio da Serrinha. Apenas uma mudança em relação à equipe, digamos, titular nas últimas rodadas, além obviamente do Marcelo Rangel no gol na vaga do Tadeu. O Guilherme apareceu ali no meio de campo no lugar teoricamente do Maguinho, já que o Dieguinho fez a função como lateral direito. Até que o Goiás começou o jogo assim, digamos, de uma forma corajosa. O Palmeiras espetava pelo lado esquerdo, onde o Goiás basicamente sofreu durante toda a partida, com o Dieguinho ali no lado. Até tentou uma outra jogada diferente, de marcação, de vontade, mas não conseguiu ter um grande desempenho, principalmente nessa parte de marcação. E mesmo no ataque, o Goiás teve ali algumas boas possibilidades, só que ficou um jogo muito viciado pelo lado esquerdo do campo, e na hora que o Goiás tentava uma finalização, por exemplo, de fora da área, não conseguia calibrar o pé. O Vinícius tentava muito a bola, digamos, aquele lado esquerdo, não rodava para o Sander, O Sander, sempre que ele pega, ele passa para o Vinícius. Na hora que o Vinícius pega e tem uma possibilidade de lançar para o Sander para fazer o cruzamento, ele acaba não executando essa jogada, Então ficou um jogo muito, digamos, parado do Goiás, um jogo muito previsível. E o Palmeiras com a defesa daquela, mesmo você tendo mais volume de jogo, por exemplo, mesmo no primeiro tempo,
O Goiás teve uma posse de bola bastante equilibrada. É óbvio, o Palmeiras ele tem um timaço, mas ele não é aquele time, digamos, de ficar com a bola o tempo inteiro. Mesmo assim, acho que ficou um primeiro tempo legal. 48% de posse de bola para o Goiás, 52% para o Palmeiras. O Goiás finalizou 8 vezes, o Palmeiras 7. 3 escanteios para o Palmeiras, 2 para o Goiás. Então foi até um jogo equilibrado, digamos assim, né? Nessa primeira etapa, um jogo, digamos, interessante por parte do Goiás, que dava até, por que não, uma esperança para um segundo tempo, obviamente, caso não tivesse a expulsão ali do Lucas Alto nos minutos finais. Então, no começo da partida, o Goiás tendo ali uma certa dificuldade para finalizar em direção ao gol, faltou aquela criatividade, um jogador diferente, né, que obviamente falta muito no time. Ficava muito aquele jogo no Vinícius, que até tentou um outro cruzamento ali para dentro da grande área, mas o Matheus Peixoto não alcançou nenhuma. O Guilherme também, na hora que teve uma possibilidade, não conseguiu meter a perna direita na bola naquele momento. E o Palmeiras sempre muito perigoso, com seus jogadores de muita velocidade, né? Tanto o Rony, o Dudu, o próprio o Rafael Veiga também, né, no meio de campo, dá uma qualidade absurda. Você não pode bobear quando tem as suas possibilidades. Então o Goiás, mesmo assim, quando leva o gol ali de novo, né? O Goiás de novo com esse mesmo problema. O primeiro lance ofensivo do Palmeiras, o Goiás já cedeu o gol. Teve ali uma outra jogada antes, o Sandro conseguiu desarmar bem, né? Mandou ali para o escanteio e já na cobrança o Goiás, a primeira vez que o Palmeiras chutou uma bola no gol, já sofrendo gol. Mesmo jeito, por exemplo, dos jogos contra o Atlético Paranaense, fora de casa, né? Na estreia da Série A, a primeira vez que o Goiás foi forçado, ele acaba levando o gol. Foi assim diante do Corinthians também, uma felicidade do Roger Guedes naquela ocasião. E agora contra o Palmeiras também, um jogo que estava morno, equilibrado, o Goiás tentava dali, o Palmeiras espetando também com seus bons jogadores, mas não era o momento de você levar o gol. É óbvio, né? Qualquer momento do jogo, ninguém quer levar o gol. Mas logo com 11 minutos, com um time muito melhor, pela frente você levar um gol de escanteio de novo, mesmo sendo uma arma forte do Palmeiras, mas de novo, idêntico aos gols anteriores que o Goiás já havia sofrido, né? A segunda bola, o Goiás ele geralmente não leva o gol no escanteio ou na bola parada de primeira, é sempre na segunda bola, na bola que sobra, e de novo, né, levando esse gol contra o Palmeiras, né, o gol marcado ali pelo Arthur, que também sempre faz gols contra o Goiás. Mesmo assim, eu achei que o time teve uma certa personalidade. Na hora que leva o gol, recuou um pouquinho mais. Estava marcando muito mal, principalmente ali pelo lado direito com o Guilherme, que não voltava muito na marcação, e ficou um time muito aberto, né, ali pelo lado direito do campo. Teve muita dificuldade para sair jogando, aos poucos o Zé Ricardo foi entrando na partida, o Morelli estava um pouco cansado, o Sander também visivelmente cansado ali pelo lado esquerdo, não conseguia dar aquele mesmo ímpeto. Mesmo assim o Goiás conseguiu melhorar um pouquinho mais nessa saída de jogo. É óbvio, a defesa do Palmeiras é muito boa, então só com aqueles cruzamentos do Vinícius ali pelo lado esquerdo, dificilmente o Goiás iria arrumar alguma coisa, e quando tentava, por exemplo, uma finalização de fora da área, já comentei sobre isso, né? Faltando pontaria. Foi assim, por exemplo, em alguns chutes do Zé Ricardo, do próprio Morelli, o Palácios também tentou arriscar por ali. Inclusive, o Palácios foi o melhor jogador do Goiás, eu diria, nesse primeiro tempo, com uma boa, digamos, dinâmica ali no meio de campo, a saída, aquele escape, né, para cima da marcação adversária, mas muitas das vezes, na hora que ele conseguia escapar de uma marcação, ficava sozinho lá na frente, né? Mas enfim, eu acho que pela dificuldade do adversário, o Goiás tentava, rodava a bola, talvez um pouquinho mais de capricho. Na segunda etapa, a gente até tinha uma certa expectativa de acontecer algo diferente. O Palmeiras tinha ali algumas boas jogadas, como por exemplo o Luan, cabeceando uma bola perigosa aos 18 minutos. Teve um chute também de fora da área, né, se eu não estiver enganado, do Zé Rafael, bate muito bem de fora. O próprio Rafael Veiga também jogando ali pelo lado direito sem muita marcação, né? O Piquerez sempre aparecendo também para tentar um outro cruzamento, mas estava um jogo, digamos, equilibrado, um jogo franco, né, para as duas equipes, onde o Palmeiras poderia tranquilamente fazer o segundo gol e o Goiás da mesma forma também empatar, se caprichasse um pouquinho mais, já que obviamente os jogadores do adversário são muito melhores, né? Não tem como negar isso, mas pelo volume de jogo, vai que uma coisa ou outra poderia dar certo ali no segundo tempo. Eu até tinha uma certa esperança, porque não, de buscar um empate ou até mesmo uma vitória, né, jogando dentro de casa. Mas aí tem a expulsão do Lucas Alter, que na minha avaliação foi de forma injusta, ali aos 38 minutos de jogo. É óbvio, foi falta do Lucas Alter, merecia sim um cartão amarelo, até mesmo talvez um vermelho, caso ele tivesse em direção ao gol, o atacante Rony, né, que tem muita velocidade, e o Lucas Alter visse aquela jogada e quisesse de fato fazer a falta, o que não aconteceu. O Lucas Alter, ele perde o tempo da bola, poderia ter atacado a bola um pouco mais rápido naquele momento da partida, enfim, né, aos 38 minutos, ele deixa a bola passar. Na hora que ela pinga e ele tenta dominar na frente, o Rony já tinha tomado, né, a dianteira. Então assim, não acho que foi uma falta intencional, acho que inclusive o Lucas Alter nem viu o Rony passando por ali e não teve, por exemplo, aquela intenção de parar a jogada, de matar o lance, né, que no caso sairia no gol. E outro ponto também, além dele não ter essa intenção, a bola nem parece que pegou. É óbvio que assim, no decorrer do jogo, né, naquela velocidade toda,
qualquer coisa que vai encostar acaba derrubando o jogador adversário, né? Então acho que sim, aconteceu a falta. Mas mesmo se o Rony chegasse naquela bola, dominasse ela, ele iria sair, por exemplo, no bico da grande área. Não seria cara a cara com o goleiro, e também tinha um outro zagueiro, né, o Bruno Melo, ali pelo lado esquerdo do campo, não frente a frente com ele, mas do outro lado. Então acho que a expulsão foi muito rigorosa naquele momento da partida, né? O juiz deu apenas o amarelo, foi no VAR e acabou mudando a sua decisão já aos 42 minutos. Então acho que foi errado. Se fosse o contrário, possivelmente não teria expulsado também, mas enfim, né, na hora que vai ter essa decisão um pouco mais difícil, sempre pende para o lado que terá, por exemplo, menos repercussão, né? No caso do que se fosse pelo lado do Palmeiras. Saiu o Guilherme para a entrada do Sidmar, fez uma partida novamente, né, horrorosa. O Sidmar que jogou muito bem no meio de semana, a gente precisa ser justo nessas análises também, falando de uma partida boa, né, nas últimas rodadas, agora acaba acontecendo tudo errado, mas enfim, hoje o Sidmar muito mal. Teve até ali um outro chute do Rafael Veiga, uma boa defesa do Marcelo Rangel na cobrança de falta, e foi basicamente isso a impressão do primeiro tempo, que assim, se fosse 11 contra 11 na segunda etapa, eu até tinha uma certa expectativa, mas o time tirou demais o pé. Pro segundo tempo, basicamente a mesma escalação, o Goiás não teve ali grandes modificações e já começa dando muito espaço, porque eu penso da seguinte forma, se o Goiás ele quer jogar de maneira ofensiva, acho que agora vai ser o maior, a maior prova se vale a pena ou não continuar com esse estilo de jogo. Acho que vale sim, porque se a gente observar o que foi o 11 contra 11 do Goiás contra o Palmeiras, contra o Internacional, contra o Atlético Paranaense, contra o Corinthians, nos jogos da Sul-Americana, o Goiás foi sim bem, conseguiu resultados até melhores do que se ficasse só ali com a bunda atrás e buscando, por exemplo, um contra-ataque. Agora, depois de uma goleada dessa, muitas coisas precisam ser, digamos, refletidas e provadas, né? Já que não dá tempo muito pra gente pensar, né? Porque já tem a próxima partida contra o Flamengo na próxima quarta-feira. Mas o Goiás voltou de um segundo tempo, digamos, acho que meio que esqueceu do jogo. E assim, como eu falei, poderia ter voltado recuado, não tem problema algum. Você joga ali com 4 atrás, alguns jogadores de maior intensidade no meio de campo e busca um contra-ataque, uma bola parada. É óbvio, o torcedor dentro de casa quer que o time vá para cima, mas o jogo tá só 1-0. Beleza, tá com um jogador a menos, mas por que não? Você pode tentar, o time tava bem ajustado dentro de campo. Vai que o Palácio conseguia descolar uma boa jogada com o Dieguinho ali pelo lado direito, uma cabeçada do Matheus Peixoto, enfim, uma jogada, por exemplo, do Sander, um cruzamento para dentro da área, o Vinícius que tentou muito pelo lado esquerdo, porque não fazendo um pouco mais de troca ali pelo meio de campo também, o Morelli, enfim, não precisava ter aberto tanto o time assim. Aí fica a crítica, né, em relação ao Emerson Ávila, que na minha opinião poderia ter mudado um pouquinho diferente, e para os próprios jogadores que basicamente quase todos eles entraram no segundo tempo meio que desconectados totalmente da partida, né? E foi levando um gol um atrás do outro, sempre de maneira igual, pelo lado esquerdo do campo, né? Então o Goiás já começa mal, levando vários contra-ataques no início da segunda etapa, sempre ficando ali 4 contra 3, não conseguia sair jogando da mesma forma, e eu acho que o time meio que desesperou, porque assim, beleza, você está com um jogador a menos, mas não é por isso que você precisa, por exemplo, só dar chutão. E o Goiás acho que caiu muito nessa armadilha na segunda etapa. É óbvio, o cansaço faz muita diferença, enfim, mas eu quero focar aqui apenas no que foi a partida. Teve até uma tentativa do Matheus Peixoto aos 8 minutos de bicicleta, né? Ele acabou pegando ali um pouco mal. O Dudu também já driblando todo mundo ali à frente da grande área aos 12 minutos. O Goiás já teve sorte, né, de não levar o segundo gol naquele momento. Duas substituições que, na minha opinião, foram terríveis, né, por parte do Emerson Ávila também. Saiu o Matheus Peixoto e entrou o Apodi, e também saiu o Vinícius e entrou o Diego Gonçalves. Não que nenhum dos dois tenham feito grandes partidas, mas os que entraram também não conseguiram contribuir em absolutamente nada, principalmente, né, o Diego Gonçalves, que sempre é um jogador a menos dentro de campo. Aos 17 minutos o Dieguinho teve ali um bom desarme, aos 16 teve um bom chute, uma tentativa de chute, né, de fora da área do Zé Ricardo, e o Palmeiras com vários contra-ataques, e uma hora ou outra, né, essa bola ia acabar entrando, né, acabou levando o segundo gol. Nem vi aqui quem fez o segundo gol, né? Deixa eu até ver isso aqui agora. O segundo gol aqui marcado pelo Sidmar contra, né? Acabei esquecendo de anotar esse ponto. Um gol assim, digamos, besta. De novo, o lado esquerdo de marcação do Goiás, do lado direito de marcação, perdão, o lado ofensivo do Palmeiras pelo lado esquerdo, tendo bastante facilidade. Tem um cruzamento para dentro da grande área e o Sidmar tenta cortar e acaba fazendo o gol contra. Leva o terceiro também de novo numa desatenção ali da zaga, né? O Sidmar até tenta cobrar o lateral rápido. Não vi que ele errou. Acho que, beleza, é um lateral rápido ali também, um pouco perigoso. Mas o Zé Ricardo, que vinha fazendo uma partida boa no primeiro tempo, distribuindo o jogo rápido, né? Depois que o Goiás levou o gol, ele meio que acordou na partida, começou a distribuir para um lado, para o outro, foi até rápido nessas suas jogadas. Nessa daí, né, acabou vacilando, deixou a bola cara a cara ali com o Rafael Veiga, que marcou o terceiro gol. Então assim, beleza, já 3-0 já tá uma vergonha, aí o Goiás ainda vai ficando mais ofensivo, colocando mais jogadores ali no ataque e despovoando o meio de campo, né? E ficou óbvio que o Goiás iria levar uma goleada, mesmo com o Palmeiras também tirando vários dos seus jogadores, né, por conta
dessa sequência difícil. E acaba levando ali o quarto e o quinto gol, enfim, consequentemente sempre pelo lado esquerdo do campo, com a marcação totalmente frouxa, né, e errando principalmente em lances de desatenção. Parece que o time desistiu completamente da partida logo após a expulsão ali do Lucas Salter no primeiro tempo. Enfim, mas eu acho que é uma derrota, digamos, normal, não pelo resultado. O resultado é vexatório, só prova que o Goiás a cada ano meio que se colocou na condição de ser um time pequeno, né? E infelizmente acho que vai demorar muito tempo para sair dessa postura de equipe, né? Acho que não consegue mudar essa chavinha na cabeça, tomou essa decisão e agora cada ano que passa, né? A gente tem uma humilhação nova dentro de casa, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, quando não é para o Atlético também, no Goianão, na Copa do Brasil. Mas nesse momento é uma hora de manter a calma, o equilíbrio. Eu sei que é difícil falar isso, nem eu queria estar falando isso aqui agora, mas o que o time demonstrou até aqui, nos jogos difíceis da Série A do Brasileirão, não precisa mudar tudo. Só não sei o que aconteceu. Da mudança do primeiro para o segundo tempo, o time realmente desligou da partida, desinteressou, quitou do jogo, né? Logo após ali a expulsão do Lucas Alter na primeira etapa. E ter certeza do que é. Vai manter o Emerson Ávila daqui até o final do Campeonato Brasileiro? Vai continuar com um estilo de jogo ofensivo? Eu gosto, acho que o time teve sim resultado, conseguiu rodar bem a bola, fez um primeiro tempo justo, franco ali com o Palmeiras nos primeiros 45 minutos, quando ficou com um a menos e, digamos, desistiu da partida, né? Basicamente faltou um pouco de intensidade, um pouco de inteligência também nas alterações, acabou levando essa goleada. Então, no momento assim, digamos, de dificuldade, que você tem a certeza ou não do que precisa ser feito e também se vai continuar dessa maneira de jogo ou se precisa mudar, por exemplo, para a sequência do Brasileirão, apesar que eu acredito que com a defesa que o Goiás tem atualmente, ele não consegue sofrer muito e não levar os gols, como aconteceu, por exemplo, no ano passado com o Jair Ventura no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, né, como falei para vocês, é complicado, fica aí essa aprovação. Os primeiros jogos é muito difícil, né? Até aqui o Goiás tem 3 pontos em 4 partidas. Não vejo uma pontuação ruim, não, visando os adversários. Acho que poderia ter um ponto a mais, já que jogou bem contra o Internacional, contra o Atlético Paranaense. A próxima partida é muito difícil contra o Flamengo, mas de fato hoje, né, o time, principalmente pelos últimos minutos, não mereceu nada diferente disso. Mas, se a gente olhar o primeiro tempo, eu acho que não precisa mudar tudo assim. Vamos jogar agora com 6 zagueiros. Não precisa dessa mudança toda, não. Acho que é manter as coisas no lugar, saber o que você está fazendo e ter convicção naquilo. Acho que vai ser o momento certo, né, dessa palavra-chave, de convicção, se o Emerson Ávila acredita ou não que esse elenco é capaz de jogar dessa maneira. Como eu falei, acho que faltou inteligência no segundo tempo. Você estava perdendo só de 1-0, entre aspas, né, com um jogador a menos, é óbvio, mas poderia ter, digamos, colocado jogadores com maior vigor físico. Acho que ficou um time muito frouxo na marcação pelo lado direito, no meio de campo também, enfim, jogadores desgastados, né, por conta dessa sequência de jogos e levando essa sacolada. Mas enfim, é bola pra frente também, não tem nada digamos, de desespero nesse momento, só muita vergonha. Acho que é algo que infelizmente o torcedor do Goiás teve que acostumar, né, nos últimos anos, mas que pelo menos daqui para a sequência do ano, pelo que o Goiás demonstrou antes desse jogo, talvez a gente possa buscar algo diferente. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você enxergou a respeito dessa partida. Se inscreva também no nosso canal, deixe seu like e também confira o link da Sorte Gobet, nossa parceira aqui do Goiás News, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!